A paz do Senhor, irmãos, trago da parte do Senhor para nós, Salmos 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio a falar com Davi depois que este cometeu adultério com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Somente até o final, né? Então, irmãos, podemos começar, né, vendo que Davi, ele reconhece o erro, né, pedindo a Deus misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, né? E lava-me de toda a minha culpa, né? Ele reconheceu que ele realmente tinha culpa, que o que ele fez foi extremamente errado, né? Não só o fato de ter cometido adultério, mas ele também cometeu assassinato, né? Ele matou, né? Ele ordenou, né? Ele colocou o esposo de Betseba na linha de frente, né, da guerra, e ele foi assassinado, né? Então, por mais que outra pessoa tenha cometido, né, tenha colocado a espada no peito do rapaz, né, a ordem foi dada por Davi, né? Então, o sangue estava nas mãos de Davi, né? O pecado estava nas costas de Davi, porque verdadeiramente o pecado era dele, o erro foi dele, o adultério foi dele, né? Então, aqui ele reconhece que ele errou, né? Ele pede misericórdia a Deus, né? Senhor, lava-me das minhas culpas, né? Purifica-me do meu pecado. Aqui, ó. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sim, irmãos, persegue, né? Quando você tem uma culpa, ela não te deixa nem dormir,
né? Isso pesa na sua alma, isso pesa na sua mente, no seu coração. Isso se torna um verdadeiro peso, em todo o seu ser, né? Quando você faz algo tão abominável que foi o que ele fez. Apesar de Deus dizer que ele tinha um coração, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ele cometeu este erro que Deus achou imperdoável, a ponto de que ele perdeu, né, o filho que ele tinha com Betseba, né, que foi o primeiro filho, que foi o filho da traição, né, porque a Betseba ainda era casada, né, e ela teve a gestação, só que quando era para a criança nascer, acabou que, né, a criança chegou ao mundo morta, na verdade, né. Não, na verdade eu acho que ela chegou ela veio viva, mas aí acabou que morrendo, né, acabou que morrendo. E mesmo que Davi, né, ele clamou muito, ele jejuou, né, ele clamou ao Senhor, ele colocou o rosto em terra, ele se vestiu de pano de saco, né, para se purificar dos pecados, né, e só que já tinha sido tomada a decisão de Deus, né, para que ele soubesse que o que ele fez foi errado, que era um peso muito grande, que ele não podia ter feito isso, né, não se pode tomar algo de alguém. Não dessa forma, aliás, de forma nenhuma, não se deve tomar nada de ninguém, né? Tudo deve ser dado a nós por Deus. Deus sabe o tempo certo, Ele prepara todas as coisas para que isso realmente aconteça, para que haja, primeiramente, um crescimento em nós. Porque não tem como a gente receber coisas boas de Deus, a gente ainda sendo meninos na fé, porque Deus se refere, né, às pessoas que são imaturas na fé, imaturas como pessoas e como seres humanos, como meninos, né, meninos imaturos, pessoas, crianças mimadas, né, Deus refere ao ser humano adulto assim, né, quando nós não temos sabedoria, quando nós não temos entendimento e muitas vezes não queremos isso, né, porque às vezes muitas pessoas dão conselhos bons e a pessoa vira as costas para aqueles conselhos bons, né? E se torna uma criança rebelde. É exatamente isso, irmãos. Né? Deus nos enxerga como crianças mimadas e imaturas quando não damos atenção à palavra, né, de Deus, a exortação ao arrependimento, né, aos ensinamentos do Senhor. Quando nós viramos as costas para os ensinamentos do Senhor, Deus nos enxerga como crianças mimadas e imaturas. E aí, Deus permite sim, muitas vezes, irmão, o sofrimento, né, a dor, né, para que possamos amadurecer. Mas isso, irmãos, é porque Deus nos ama, viu? Porque se Deus não permitisse a dor e não permitisse que nós amadurecêssemos, irmãos, a recompensa é o inferno, né? Não seria o inferno, é o inferno para os rebeldes de coração, né? Para os pecadores que não reconhecem o próprio erro, para as pessoas que não reconhecem que Deus é o Senhor, né? Que Ele é o Salvador. As pessoas que não reconhecem isso, irmãos, a recompensa delas é o inferno. Né? E aqui Davi ele reconhece, né? Ele fala: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, né? Ele sabe que ele vai pagar por esse crime que ele cometeu, né? O adultério e o crime de ter mandado matar o rapaz, né? Dê a ordem, né? Coloque na linha de frente para que ele seja morto, né? Isso foi uma ordem, irmãos. No momento que algo da sua boca sai para que o outro, né? Para que o teu próximo seja prejudicado de alguma forma, a tua mão, ela está suja sim. Né? Ou seja, de algum mal contra essa pessoa, ou até mesmo contra a morte dessa pessoa. A morte dessa pessoa, ela vai estar nas suas mãos, né? Por isso que devemos tomar muito cuidado, irmãos. A gente não tem que estar tomando atitude nenhuma, nem de vingança, nem de tentar limpar a sua barra, né? Porque o ser humano pode não estar vendo, mas o Deus vivo, que é um juiz justo, este está vendo, irmãos, o tempo todo. Ele conhece os nossos pensamentos, irmãos. Você imagina as nossas atitudes, né? Então vamos vigiar, né? Vamos buscar do Senhor, né? E vamos nos arrepender, né? Para que a nossa herança seja o céu. Amém? Aqui, irmãos, ó. Sei
que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Sim, aqui Deus nos ensina, irmãos, né? Foi o que eu acabei de falar. Existem pessoas, né? E é muito triste, pessoas que se tornam extremamente rebeldes, né? De coração e espírito, e elas ignoram completamente os ensinos do Senhor. Mas Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, Ele nos ensina, irmãos, no nosso coração a sabedoria. Aqui, ó, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Olha que glórias, irmãos. Olha que glórias do Deus vivo. Olha como Deus nos ama, irmãos. Ele quer nos ensinar, né? E Ele nos ensina. É que a maioria realmente vira as costas, né? Mas amém aquele que dá ouvidos ao Senhor, né? Que abre o coração ao Senhor para que Ele ensine, né? O caminho correto, o caminho certo, né? O caminho da sabedoria, irmãos, né? Aí ele fala aqui, ó. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Né? Aqui, acredito que aqui ele está falando sobre os ossos que esmagaste, né? É sobre o fato do sofrimento, né? Porque quando perdemos alguém que amamos ou que vemos que estamos prestes a perder, nós nos sentimos moídos, irmãos. Nós nos sentimos triturados, né? Destruídos, né? Mas conscientemente entendemos temos culpa de alguma forma, né? Pelos caminhos que seguimos, pelos caminhos que muitas vezes sabemos que não seria um bom caminho a seguir, mas a gente teima e segue, né? E aí, irmãos, tem a recompensa, né? Infelizmente tem a recompensa, porque Deus, irmãos, Ele nos deu livre arbítrio. E, infelizmente, muitos usam esse dom que Deus nos deu, né? Para seguir caminhos que não são bons e que são verdadeiramente da morte, né, irmãos? Da morte não só física, mas a espiritual também. Aqui eu tô voltando aqui no 7, que é aqui, ó. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Quando Deus nos purifica, irmãos, né, e ele nos dá o entendimento de que erramos, e assim nós reconhecemos que erramos, Ele nos purifica a ponto de estarmos limpo e puro, né, e brancos como a neve, né. Amém por isso, né? Por quê? Porque Ele tira, irmãos, no momento que nós nos arrependemos e decidimos que não vamos mais errar, né? Deus esquece, né? Os nossos pecados, os nossos erros, né? Ele não passa isso em nossa cara, irmãos. Até porque no momento que você se arrepende, o diabo não passa mais a ter legalidade na sua vida para te acusar. Né? É que algumas pessoas ainda na fraqueza espiritual, elas ficam se culpando, mas muitas vezes Deus já perdoou, irmãos, porque no momento que você verdadeiramente você se arrepende, Deus já te perdoou, né? Você terá responsabilidade pelo que você fez? Sim, Deus tem um período, né, de que você responda por isso, né? Mas você terá entendimento, né, e saberá que Deus estará com você em misericórdia, né, que ele terá misericórdia de você e você não irá ao inferno. Talvez você sofra um pouco, né, muitas vezes Deus permite que pessoas passem por doenças, né, ou até mesmo um familiar passe por doença, mas isso não é para a morte, irmãos, não é só para um crescimento, né? Para que você entenda que tudo de errado que você fez, você precisa responder por isso, né? Você não ficará assim que você responda por isso, né? Mas será com a misericórdia de Deus na sua vida, né? Será com o amor de Deus na sua vida, entendeu? Não é com o diabo fungando no seu cangote, né? E você achando que tudo acabou, que tudo foi destruído. Não é assim, né? Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Ele nos corrige, mas ele corrige, irmãos, com a misericórdia dele na nossa vida, principalmente quando verdadeiramente nos arrependemos.
Tá bom? Então se arrependam sim do que vocês cometeram de errado, pelo amor de Deus, né? Deixa Deus trabalhar na vida de vocês, né? No coraçãozinho de vocês, para que vocês possam, né? No final de toda essa vida que temos que viver, seja ela com algum pouco de sofrimento, com alegrias, porque teremos alegrias, irmãos, nós, quando a gente está nas mãos do Senhor, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, irmãos, nós temos paz. Apesar de muitas coisas estar acontecendo com dificuldade, nós temos paz de espírito, né? E força para prosseguir, sabendo que lá no finalzinho do túnel tem uma luz brilhante chamada Jesus Cristo. Amém, irmãos? Com bênçãos, irmãos, com anjos, né? E bênçãos para vocês, viu? Com anjos, com bênçãos e bandejas de bênçãos na mãos para vocês, viu? Para nós, na verdade, né? Não é para vocês, para nós, né? Para todos nós. Né, que nos entregamos ao Senhor, né, verdadeiramente, reconhecemos que Ele é o Senhor, reconhecemos que Ele é Deus, amém? Continuaremos, né, tenham fé no Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso conosco, viu? Ele é maravilhoso conosco, Ele nos ama, irmãos, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, amém? Ó, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, aqui Deus fala que Ele pede, né, que Deus esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Ele pede para que Deus apague as iniquidades dele, esconda, né, o rosto dos pecados dele, né, mas, ó, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, né? O que é um espírito estável, irmãos? É aquele espírito que não fica debandando por um lado e para o outro, né? Buscando formas de fazer coisa errada. Infelizmente, existem muitas pessoas assim, com espíritos totalmente instáveis, né? Porque tem o estável, que você está ali naquela posição correta, ali certa, seguindo o Senhor. E aquele instável, né? É aquele que está sempre, né, buscando jeito, formas de fazer, né, coisas erradas, né? Não tá tranquilo, tá atribulado, sabe? Isso não é bom, irmãos. Isso não é bom. Entendeu? E quando ele pede um coração estável, é para que ele esteja sempre na presença do Senhor, buscando somente o caminho do Senhor, e que ele esteja em paz. E que ele esteja em paz. Aqui, ó. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui, ó. Ele pede a Deus para que não expulse da presença dele, né? É o que nós pedimos a Deus, né? Senhor, né? Não retires de mim o teu Espírito, né? Não retires de mim a tua presença, né? Esteja sempre comigo. A gente faz essa oração, né, irmãos? Se vocês não fazem, comecem a fazer, tá? Muito bom, viu? No momento que pedimos, Senhor, esteja na nossa presença, né? Não nos expulse da tua presença, esteja conosco sempre, né? Não tires de mim o teu Santo Espírito, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, irmãos. E é isso que devemos pedir e buscar do Senhor. Para que sim, sejamos fortalecidos, irmãos, na fé, né? Nas palavras do Senhor, na obra de Deus, né? Nas vontades, na vontade, né? Na vontade do Deus vivo, que é boa e agradável e não acrescenta dores. Ele, irmãos, Deus nos dá coisas boas sempre. É só buscarmos, irmãos. É só buscarmos o Senhor. Ele nos ama. Ele sabe que somos errantes. Ele sabe que somos pecadores, né? Mas quando nos arrependemos, quando buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, irmãos, Ele nos perdoa, irmãos. Ele nos recebe de braços abertos, né? Porque ele sabe que ele conhece o coração, ele sabe quando estamos verdadeiramente arrependidos, irmãos, né? E no momento que nos arrependemos, reconhecemos que erramos, né? E que há o desejo no nosso coração de estar na presença do Senhor, de estar seguindo o caminho do Senhor, Deus, irmãos, ele começa a ministrar no nosso coração, ele começa a nos dar sabedoria, ele começa a nos dar estratégia, irmãos, para seguirmos o bom caminho, para estarmos sempre na casa do Senhor, para estarmos sempre fazendo o que é certo. Ele nos alerta, irmão, até em espírito, para que a gente não siga algum caminho que possa ser para nós de morte, sabia?
Quando nós nos entregamos verdadeiramente nas mãos do Senhor, irmãos, ele nos protege de todas as formas que você conseguir imaginar, irmãos, e que você não conseguir imaginar, né? Porque a sabedoria de Deus, as coisas que Deus tem para nós, irmãos, nós não conseguimos mensurar e nem imaginar. São coisas que não chegaram ao nosso entendimento, não chegaram aos nossos ouvidos, não chegaram aos nossos olhos, irmãos. Deus tem coisas boas para nós, né? Só que para que Ele nos dê essas coisas boas, precisamos obedecer, precisamos nos arrepender, né, de todo o pecado que cometemos, né, para que o Deus vivo possa vir a nos abençoar, né, a nos perdoar dos nossos pecados. Amém? Aqui, ó. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aqui, ó. No momento que nós nos arrependemos, irmãos, nós temos, Senhor, nós temos, irmãos, a alegria da salvação, né? Deus nos devolve isso, porque Ele sabe, né? Porque Ele quer nos dar alegria. Irmãos, Deus não se alegra, irmãos, no coração, na morte do ímpio e nem no coração do ímpio, né? Porque é um coração cheio de perversidade, o coração do ímpio, né? Ele fica maquinando sempre coisa errada, maldade contra o teu próximo, né? Contra o próximo. Terríveis, irmãos, terríveis, né? E Deus não se agrada disso, né? E também não se agrada da morte dele, porque quando as pessoas não se arrependem, irmãos, né? Como eu acabei de dizer há pouco, a recompensa é a morte espiritual pro inferno, né? Não é só a morte física, mas a morte espiritual é o inferno, a recompensa é o inferno, irmãos, né? Por isso que precisamos sempre estar obedecendo a Deus, né? Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, né? Então, irmãos, a obediência também vem de Deus, né? Você precisa ter a decisão de querer obedecer também, né? Mas precisamos ter força espiritual para obedecer a Deus. Por quê? Porque você acha que no momento que você decide, vou obedecer a Deus, vou seguir os caminhos do Senhor, você acha que o diabo não vai fazer alguma coisa contra você para você desistir? Vai. Só que no momento que você busca a Deus, Deus te dá um espírito pronto a obedecer. E não só isso, irmãos. Deus acampa os anjos dele ao teu redor, ao redor dos teus amados, ao redor da tua família, Senhor, para que nenhum mal te aconteça. Ao redor da tua família, irmãos, para que nenhum mal te aconteça. Nada acontecerá a vocês, né, a nós, né, porque confiamos em Deus. Porque Deus, Ele acampa os anjos dele, irmãos. Ele acampa os anjos dele. E não adianta o diabo ficar querendo fazer armadilha, querer derrubar, não adianta, tá? Porque Deus desmancha. Deus usa os anjos dele batalhando no mundo espiritual para que nada lhe aconteça. Para que nada seja materializado de ruim em tua vida, irmão. Creia nisso, creia nas obras do Senhor na tua vida. Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Ele nos protege todo o tempo, e acampa os anjos dele ao nosso redor, sim. Tá? Você pode não enxergar com os seus olhos materiais, né? E talvez você não esteja enxergando ainda, você não esteja sentindo espiritualmente, mas o fato de você não estar sentindo não significa que Deus não está aí. Não significa que Ele não está com os anjos dele acampados aí, protegendo você e a sua família. O fato de você não ver nesse momento ou por um certo período de tempo não significa que Deus não está trabalhando. Deus está. Irmãos e irmãs, Deus está. Deus está guerreando, irmãos, batalhas espirituais para que a tua vitória chegue na tua mão. Para que a tua família seja abençoada, para que a tua família seja curada, libertada. Glórias ao Deus vivo. Receba isso. Deus te ama, tá? Ele sabe que você é pecador. Ele sabe que você errou, que você cometeu pecados. Ele sabe de tudo, irmãos. Ele sabe que você cometeu crimes. Mas no momento que você verdadeiramente se arrepende no seu coração, Deus, Ele te perdoa e Ele te protege e Ele começa a te ensinar a ministrar no teu espírito, ministrar no teu coração a palavra dEle.
e te mostra, Deus te mostra o que Ele quer que você faça, os caminhos que Ele quer que você siga. Creia no Senhor, irmãos. Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. Viu? Aqui, ó. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Aqui é Davi falando, né, que quando ele pede a Deus, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele faz uma promessa a Deus, né, irmãos? Ele faz um voto ao Senhor, né, daquele momento em diante que ele se arrependeu, né, e que Deus perdoou o pecado dele, e que deu a ele, né, na verdade não deu, já estava lá, né, que foi um erro que aconteceu, mas fazer o quê, né? O importante é que ele se arrependeu. Amém, irmãos? Deus deu a ele um espírito pronto a obedecer, né? E que naquele momento em diante ele ia ensinar os caminhos do Senhor aos transgressores, aos pecadores, né? Para que estes, né, voltassem os olhos ao Senhor, né? Aqui, ó. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ele falará, ele fez um voto, né? Falarei da tua justiça, Senhor, a todos, né? E da tua salvação, ó meu Deus, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Amém. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Olha isso. Deus está pedindo, Davi está pedindo a Deus, né? Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. É isso que devemos fazer também, irmãos. Devemos seguir, né, o exemplo de Davi nesse sentido aqui, né, de buscar sempre ao Senhor, né. O Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor, a tua verdade, né, a tua palavra, né. Ministrar, né, vocês ministrarão a palavra do Senhor às pessoas que necessitam, aos pecadores, transgressores, né. E saberá, né, para que saibam que Deus é o Senhor, que Ele é Salvador, né, anunciaremos, né, o louvor do Senhor, né, o teu louvor, amém. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Aqui, ó, Deus não se agrada, né, em sacrifícios e nem em holocaustos, né, senão eu traria, né, disse Davi. Aí, ó, os sacrifícios que agrada a Deus, aqui, ó, irmãos, os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, né. O que é um coração quebrantado, irmãos? Um coração verdadeiro, sincero na presença do Senhor, né, reconhecendo que errou, né, e que está verdadeiramente arrependido, né. Deus não despreza, irmãos. Deus não despreza, né? Um coração quebrantado, contrito, um espírito quebrantado é um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar, né? Aqui, irmãos, essa parte aqui, né, naquela época ainda se fazia holocausto, novilhos, né, ofertas queimadas, né? Mas hoje, né, nós oferecemos a Deus verdadeiramente um coração sincero, obediente, né, verdadeiramente arrependido dos pecados, né, dos erros que cometemos, e isso agrada a Deus, né? Você levar a palavra do Senhor ao outro, né, ensinar ao outro, né, com mansidão, né, porque precisamos, irmãos, ter mansidão, precisamos ter paciência com o outro, irmãos, porque infelizmente o diabo ele tem endurecido muito o coração das pessoas, e muitos, apesar de precisar ouvir a palavra de Deus, precisar ser alimentado pela palavra de Deus, muitos não querem ouvir, mas não eles não estão ali sozinhos, tem
cão, Satanás, fungando no ouvido deles, para que eles endureçam o coração contra a palavra de Deus, irmãos. Por isso que devemos sempre, com muita calma, carinho, né? Compaixão pelo teu próximo, irmãos. Né? E mesmo que esse não queira ouvir a palavra, né? Comece a orar por ele, irmãos. Né? Busque de Deus, né? Nas suas orações em particular, tá? E nas suas orações em particular, irmãos. Ore pelo aquele que está em rebeldia com Deus, né? Ou que de repente está tão atribulado, tão cheio de dificuldades, pecados, que a pessoa não consegue não sabe nem como sair dali, né? Então, no momento que você entrega essas pessoas na mão de Deus, Deus ele começa a trabalhar, irmãos. Ele começa a trabalhar na vida dessas pessoas para que elas possam encontrar um caminho, a luz, né? Até mesmo, irmãos, o principal, porque é o principal, irmãos, o arrependimento. Porque sem arrependimento, irmãos, não tem como você receber a salvação. Você precisa se arrepender, né? E você precisa também ter compaixão pelo teu próximo, para que você possa orar por ele, para que esse também se arrependa, irmãos, e receba a salvação, né? Porque o diabo ele tem feito formas terríveis, irmãos, de que almas se percam no inferno, entendeu? Rebeldia, muitas vezes uma cegueira espiritual tão grande, irmãos, que só o sangue de Jesus para ter misericórdia, irmãos. Então nós vamos pedir a Deus compaixão pelo nosso próximo. E vamos orar também, irmãos. Vamos orar pelo nosso próximo, né? Para que esse possa enxergar os caminhos do Senhor. Para que esse possa, né, querer receber a palavra de Deus, né? Para que ele possa ser edificado. Para que ele possa cair em arrependimento, irmãos. E para que ele possa receber a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Né? Bem-aventurados os que se arrependem, porque esses serão perdoados, né? Então, vamos buscar o arrependimento, vamos buscar de Deus, né? Vamos reconhecer que Deus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Porque precisamos, irmãos, porque sem Ele não tem como ter a salvação, irmãos. A morte é o inferno, irmãos. Sem Deus, a morte é o inferno, irmãos. O caminho é o inferno sem Deus. Então, busquemos a Deus, né? Verdadeiramente desculpe. Vamos insistir e buscar a Deus. Amém, irmãos? Vamos buscar a Deus com persistências. Amém. Com persistência, irmãos. Vamos buscar a Deus, vamos persistir em buscar ao Senhor, né? Porque Deus é bom, irmãos. Ele é bom, Ele quer nos salvar. Né? Ele quer nos salvar. Então vamos buscar, né, a Deus com todo o coração, com todo o espírito sincero e verdadeiro na presença do Senhor, né? Porque Deus ele quer nos abençoar, irmãos. Não duvide nunca disso, tá bom? Né? Fiquem com Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco todos os dias de vossas vidas e que vocês possam sim alcançar a graça de Deus, né, da salvação, né, pela infinita misericórdia do Deus vivo, amém, irmãos? E arrependei-vos dos vossos pecados, né, para que o Deus vivo possa, pela sua infinita misericórdia, dar a graça da salvação, amém, irmãos? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.